E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá pra cá. A casa, na verdade, é a residência Rio em que morei. Olha, eu ainda não consegui assistir Maldição da Casa Rio, da residência Rio. Todo mundo fala muito bem, né? Lógico, acho que o Matheus já falou tudo, sim, mas eu ainda não consegui assistir. Eu peço pra todo mundo, ó. Eu não consegui assistir ainda, tá? Mas todo mundo fala que é muito bom. Então vamos ver este relato aqui da residência Rio em que morei. Tipo, deve ser tipo residência Rio. A casa. Olá, Ana, boa tarde, boa noite, bom dia. Sou fã do canal e até agora o melhor que já. Sou fã do canal, até agora o melhor que já encontrei do tipo. Ai, obrigada. Bem que poderia ter um espaço de vocês na telinha, seria muito bom. E falo isso como uma apaixonada por séries paranormais do tipo Assombrações e Paranormal Witness. Nem me fale. Olha, podia mesmo, alguém aí, ó, podia dar uma help aí pra gente, né? Fala, olha, sabe aquele seriado Eu Vi, ou Haunted, ou Assombrado, que tem lá na Netflix? Então, a gente podia, né, fazer as coisas desse tipo, não é mesmo? Assim, né? Ia ficar bem legal. Assombrações, adoro. Paranormal Witness, melhor ainda. Paranormal Witness é tão bom. A adaptação, assim, é tão boa. A adaptação, não, tá ali a camiseta. O... O... A encenação, como que fala? Me fugiu a palavra agora. Que muito Paranormal Witness, muitos dão mais medo do que vários filmes de terror aí que eu já assisti. E o que é legal de Assombrações, Paranormal Witness, Eu Vi, é que é os relatos aqui que a gente conta. São histórias que realmente aconteceram com as pessoas. Só que elas são dramatizadas, é isso, as dramatizações. Nossa, no Paranormal Witness, tem aquela que foge totalmente do relato e começa a falar. Paranormal Witness tem um episódio que aparece um capeta. Você fala, meu Deus, ai, acho que eu vou fechar meus olhos por alguns minutos. E tem um outro que eu já falei pra vocês, que começa a chegar um povo, assim, que eles vêm no escuro, começa a juntar um monte em volta do homem e falar. E é porque a história é real, né? Então as pessoas realmente passaram por aquilo. Não, vou inventar um filme de terror, uma história. Tá, a gente assiste aquilo, pode vir o capeta arregaçar, o escambar o mundo, mas você sabe que é uma obra de ficção, né? Aquilo não aconteceu. Né? Não sabe se é possível acontecer. Mas esses estilos assim, aí que eu gosto, porque é verdade. Bom, vamos lá. Se houver nomes, com exceção do meu, na introdução, abaixo já estarão trocados. Ok. Meu nome é Fulana, já lhe enviei outros relatos, os quais você leu, e eu fiquei imensamente grata por isso. Acho um trabalho que poucos conseguem fazer, pois não é assim tão fácil contar relatos com o coração. Obrigada. Os nomes trocados a partir daqui, ok. Eu cresci numa cidadezinha do interior, cujo nome não é necessário mencionar. Tinha uma vida já um tanto agitada espiritualmente desde a mais terna infância, com os dois lados da família cheios de acontecimentos sobrenaturais. Coisas do tipo tio possuído subir pelas paredes igual lagartixa. Coisinhas assim, sabe? Coisa que toda família tem, sabe? Toda família tem um tio que sobe pelas paredes igual lagartixa, não tem? Como assim, gente? Aí que eu falo, isso sim, eu só vi em filme de terror achando que era ficção. Agora, isso desafia a física. Não é possível, não dá subir, a não ser que dê pra escalar a parede, tenha pontos de apoio para os dedos e as mãos, porque a gente não tem ventosa. Você tinha que contar essa história pra gente. Enfim. Nossa, porque a gente vê nos filmes, né, que sobe na parede e fica grudado lá no teto, assim, mas, meu Deus. Então vamos lá, né? Então eu tinha coisas do tipo na família, o tio possuído que subia igual lagartixa pelas paredes, coisinhas assim. Na casa em que morávamos já ocorria diversos fatos. Como eu era muito pequena,
com cerca de 5 ou 6 anos, eu não me recordo de todos eles. Mas o relato em si não se passa nessa casa, e sim numa outra casa, onde fomos morar um tempo após o meu pai passar em um bom concurso público e melhorar consideravelmente a nossa vida. Nos mudamos para casa nova, um sobrado grande e branco. Eu tinha uns 6 para 7 anos quando a mudança aconteceu. Lembro de adorar aquela casa grande cuja varanda circulava todo o andar de cima. Havia janelas por toda a parte da casa. Meu quarto era grande e ao lado do quarto dos meus pais. Eu era muito pequena, como disse. 1 ano ali e eu mesma não cheguei a presenciar nada. Mas a minha mãe presenciou bastante coisa. Após esse meu 1 ano ali, eu também comecei a notar que havia algo estranho na casa. Mas primeiro relatarei o que a minha mãe me contou sobre o que passou ali. Agora, relato da mãe. Ela conta que por umas 2 vezes ou 3, enquanto dormia, sentiu um tapa na cara. Olhou furiosa para o lado para saber por que o meu pai fez tal coisa com ela. Mas ele apenas virou e disse que ela estava louca, pois ele não fez nada. Numa outra vez, ela disse que trancava a porta da cozinha, no trinco e na chave, e ela, quando ia ver, a porta estava aberta. Certa vez, vi uma boneca que eu tinha, tipo uma Barbie, caminhar sozinha, de costas, e bater no pé da mesa da sala e cair. Tipo, a Barbie veio andando de costas, trombou no pé da mesa e caiu. Mas ela dava passos ou ela simplesmente foi sendo levada assim, reta, com as pernas paradas? Caminhar sozinha, então ela dava passos. Meu Deus! Os fatos eram muitos. Aqui relato por parte dela somente um pouco deles. Agora os meus relatos. Certa vez, eu lembro de estar brincando com uma amiga no quarto de hóspedes, cuja janela era assim, como as demais da casa, de madeira, com persianas e vidro, daquele tipo escama de peixe. A janela estava no vidro, aberta só no vidro. A minha mãe havia saído para a casa da minha avó, que ficava do outro lado da rua, quase em frente à nossa casa. O que separava a distância entre elas era uma praça e a rua. A minha mãe nos deixava ali trancadas, brincando enquanto ia na minha avó. Era comum isso. Então, enquanto eu e a minha amiga brincávamos, vimos pelo vidro da janela um vulto vermelho passar. Tinha o formato de uma pessoa. Pudemos ver até que possuía cabelos escuros. A minha amiga e eu nos entreolhamos e como eu tinha uma prima que morava na época com a minha avó e era mais velha que nós, tipo uns 7 anos mais velha, ela gostava de nos assustar. Fazia isso várias vezes e logo pensei, é a fulana, ela deve ter vindo nos assustar, mas vamos pegar ela no flagra dessa vez. E assim a minha amiga e eu nos separamos. Como a varanda circulava toda a casa, combinamos de seguir uma por um lado e a outra pelo outro para pegar ela no flagra. As portas estavam trancadas, não tinha, portanto, como ela entrar e assim fizemos. E o que aconteceu foi que demos de cara uma com a outra e nada da fulana. Descemos as escadas e constatamos que o portão estava trancado. Então quem passou por ali? Os acontecimentos naquela casa continuaram a se agravar. Com o tempo, as coisas foram ficando mais e mais sérias. Um dia eu ia descendo com uma bacia de lavar roupas para levar à casa da minha avó, pois ela havia pedido e algo me empurrou do topo da escada. Eu lembro de sentir mãos me empurrando. Por sorte, nada de grave aconteceu, apenas uns hematomas. Eu confesso que aquilo me assustou muito, pois não tinha mais ninguém na casa. Certa vez também, a minha tia que morava aqui em São Paulo na época foi passar as férias com a família no interior e ficou na nossa casa, conosco. Ela, o marido e os filhos. E um dia, quando meu pai já nos esperava no carro para irmos para um passeio, esperava minha tia, pois os filhos dela e o marido já estavam com ele no carro. Nesse dia, eu e minha mãe ainda estávamos na casa e a minha tia parada na porta do banheiro um tempão. E a minha mãe então perguntou: "Ô, Drica, o que você tá fazendo aí parada?" E ela respondeu: "Tô esperando seu marido sair do banheiro."
Ele passou na minha frente quando eu ia entrar e não saiu mais. A minha mãe me olhou e falou: Drica, meu marido tá lá embaixo, no carro, com o seu marido e os meninos esperando a gente. Ela não acreditou. Correu para a escada e o meu pai estava no carro, gesticulando para que fôssemos logo. Ela nem quis mais ir no banheiro após esse ocorrido. Nessa casa, várias visitas presenciaram acontecimentos também. Coisas que para nós já era comum. Um dia, outra tia minha, sentada no sofá da sala com a sua filha de colo, conversando com a minha mãe e eu no outro sofá, ouviu na cozinha como se todos os pratos e panelas que estavam na pia, no escorredor de louças, tivessem sido arremessados no chão. E aí, a minha tia, acho que falou: Maria, caiu a louça toda, deve ter quebrado tudo. E a minha mãe, sorrindo, respondeu: vai lá ver se tem algo no chão. E ela foi, e tudo estava no lugar. Isso era comum. Ouvíamos coisas caírem e elas estavam no mesmo lugar. O rodo do banheiro caía. Escutava o rodo do banheiro cair. Ia lá e ele estava no mesmo lugar. Coisas sumiam. E como sumiam? Você guardava e logo elas desapareciam. Cadeiras todas afastadas da mesa, mesmo após terem sido colocadas no lugar. Nessa casa, as brigas entre os meus pais eram constantes. Meu pai começou a trair a minha mãe e eles brigavam feio. Eu lembro de um dia que contarei sobre... Lembro de um dia que contarei aqui sob 2 pontos de vista dos acontecimentos, o meu e o da minha mãe. Então tá. Sobre o ponto de vista dela e sobre o ponto de vista da mãe. O ponto de vista da minha mãe. Meu pai, após chegarmos de um banho de cachoeira, saiu, nos deixando sozinhas em casa, e foi para a mulherada na rua. Nesse dia, minha mãe conta que já era tarde da noite ou madrugada, e aí começou um inferno. Eram pedras sendo jogadas no teto, lembrando que morávamos num sobrado alto e sem vizinhos de ambos os lados. Ela conta que eram tantas pedrinhas que era como se enchessem uma mão de pedras pequenas diversas vezes e jogassem no teto. Depois disso, alguém parecia que passava por todas as janelas em volta da casa com um pedaço de madeira, arrastando pelas persianas, fazendo um barulho terrível, como se fizessem isso e corressem, passando para a janela seguinte, e depois todas de uma vez. E a risada de vozes rindo, muitas e muitas vozes de muitas pessoas. Quando meu pai chegou em casa aquela noite, a minha mãe estava tão exaltada que pegou uma faca e começou a riscar todos os móveis, sofá, tudo. Ela ia cometer uma loucura, Ana. Então eu acordei. Agora o meu lado da história. Eu não ouvi nada disso. Então senti um beliscão na bunda. Eu era criança, eu tinha meus 8 anos, se muito. Mas deram um beliscão tão forte que eu reclamei e acordei. Vendo que não tinha ninguém no quarto, abri a porta e fui ver o que estava acontecendo. E lá estava o meu pai com uma baita cara de assustado e a minha mãe com uma faca na mão, que logo tratou de esconder quando me viu. A discussão de ambos findou ali. Ana, eu vi num relato que você contou que pedrinhas eram aviso de morte. E me pergunto se o beliscão não foi para que eu acordasse e parasse a briga, pois agora, já adulta, minha mãe disse que ficou tão alterada naquele dia que a sua intenção era me matar o meu pai e depois se matar. Olha só que perturbação! As coisas entre eles se acalmaram mais, mas na casa não. Um dia meu pai chegou a reclamar com a minha mãe que ela ficava com medo. Mas deixava a porta destrancada. E aí foi lá e trancou a porta.
Acho que é ele. Ele reclamou com minha mãe que ele ficava com medo, mas deixava a porta destrancada. E foi lá e trancou. Assim que ele o fez na chave, no trinco, a porta se abriu sozinha. E foi assim que ele passou a acreditar. Peraí, um dia o pai dela reclamou com a mãe porque a mãe falava que tinha medo ali de ficar na casa, mas ele reclamou com ela porque ele falou assim: bom, você tem medo, mas larga a porta destrancada? Então ele foi lá e trancou com chave, no trinco, tudo. E logo em seguida a porta abriu sozinha. E aí que ele viu que não era balela dela. Ela realmente trancava a porta, mas a porta abria sozinha. Aí que ele passou a acreditar. Lembro da minha mãe dormir e eu ir dormir ao lado dela na cama. E meio dormindo, meio acordada, ver uma outra cópia da minha mãe se levantar do chão ao lado da cama. Ela também viu meu pai, que não era exatamente o meu pai, passar com um lado do rosto peludo, como de um bicho, e o outro lado normal. Passar de 4, como um animal mesmo. Fato esse que eu cheguei a presenciar na adolescência, mas isso é outra história. Nessa casa sofremos uma chuva de insetos. Eram tantos, que parecia que todos os insetos da cidade migraram para nossa casa. Lembro de tirarmos de balde besouros, baratas, formigas. E eu tô falando de baldes mesmo, não é força de expressão não. Eu nunca vi uma coisa assim. Exceto formigas, que também contei a você num relato de Maledite. As formigas foi com você? Após todos esses acontecimentos, os meus pais se separaram e a minha mãe veio para São Paulo, me deixando na época com a minha avó. Eu lembro de sempre sonhar com a casa. No sonho, já na casa da minha avó, eu via, e era sempre o mesmo sonho, um homem que ficava na sacada, na parte do lado do meu quarto. Ele fumava um cigarro e tinha os olhos vermelhos. Era sempre o mesmo sonho, e esse sonho perdurou até a minha vida adulta. Era estranho, pois embora a casa da minha avó fosse quase de frente àquela casa, eu não me lembro de olhar para ela. Era como se aquela casa não existisse ali. E mesmo continuando na cidade, já morando com meu pai na adolescência e parte da vida adulta, eu não via mais a casa. Era um tipo de bloqueio, mas os sonhos, esses com a casa, eram mensais. Sempre com ela suja, com sujeira de animais, abandonada, e o homem no escuro, com olhos vermelhos e cigarro. Já aqui em São Paulo, houve uma época que os pesadelos com a casa eram constantes, e neles eu vi o tal homem. Era como se um buraco se abrisse na parede do meu quarto, aqui, e me levasse para casa. E na casa eu via uma espécie de portal onde o tal homem estava. Era um homem de sobretudo e chapéu. Não do tipo cartola, como já vi em relatos do canal, mas de chapéu de abas mais largas. Todo de preto. Ele tinha olhos vermelhos e falava coisas terríveis. Eu sabia o que era ele. Era um demônio. Sim, isso mesmo. E eu então dizia no sonho que eu não tinha medo dele. E ele, enfurecido, mostrava como se uma cena para que eu visse quem ele havia sido antes de se tornar um demônio. Eu o via com roupas de marinheiro, cap branco e roupa de oficial da marinha, toda branca. Ele pegava um bebê e matava esse bebê, fazendo para que eu tivesse medo, tentando me fazer medo. E no sonho eu rezava e continuava a dizer que eu não tinha medo dele e fechava o portal, o que o enfurecia. Foi então que eu vi no sonho todos os espíritos daquela casa. Sim, quando vi a residência Rio, me trouxe amargas lembranças e similaridades. Então no sonho surgia um homem e ele me mostrava todos eles.
No meu quarto havia uma espécie de enfermaria, onde umas pessoas, entre crianças e adultos, estavam como se doentes, em recuperação. Mas não era bonitinho como nos lares espirituais retratados em livros. Aquilo estava mais para um acampamento pós-catástrofe. Eu lembro de ver uma menina de uns 11 anos. Ela tinha problemas nas pernas e estava em uma das camas. No quarto da minha mãe havia uma mulher negra com a qual eu já sonhei também naquela casa. E ela era muito má. Ela me olhava com maldade em seus olhos. Por toda a casa havia pessoas. Então o homem que me guiava me falava no tal sonho que eles faziam aquilo para nos assustar e nos mandar embora dali, pois algo muito ruim queria que morrêssemos na casa. Seria o tal homem do chapéu? E por isso eles precisaram nos assustar para que saíssemos da casa, pois eles mesmos eram como prisioneiros daquele ser ruim. Ana, após esse sonho, eu nunca mais sonhei com aquela casa. Hoje eu sinto um alívio muito grande, como se um peso tivesse sido tirado. Passamos por coisas naquele lugar que apenas resumi aqui para não ficar mais extenso do que já está. Fiquem com Deus, que os anjos protejam a P e o Vitório. Lindo esse nome. Annie Rice, fabulosa. Se puder, manda um beijinho pro meu filhote, que fez 12 aninhos essa semana. Ele vai ficar muito feliz, pois ouve os relatos com a mamãe aqui. Então, um beijo para você. Feliz aniversário, parabéns pelos seus 12 anos. PS. Ana, sobre o... Posso ler? Ana, sobre o relato do Morro do Chapéu, eu peguei o relato no meio e contei sobre o da minha avó nesse lugar, não sabendo que existia outro Morro do Chapéu. Esse que falei fica na Chapada Diamantina, na Bahia, e tem até mesmo um disco voador na entrada da cidade por conta dos avistamentos constantes. Cara, que casa mal assombrada. O que será que aconteceu ali? Por que aquela entidade estava lá? E por que tanto espírito aprisionado ali naquela casa? Aquela casa existe desde que ano? E antes daquela casa, o que era ali? Tinha que ter uma pesquisa em cima disso. E me manda foto no Google Maps, só para eu ver. Não é estranha essa história de ter um ser, não sei onde que eu vi, mas eu já vi, de ter um ser que escraviza outros espíritos ali. Mas por quê? Será que foi feito na casa alguma coisa, algum ritual que acabou abrindo um portal, ou que acabou libertando esse ser? Quem seria esse ser? Esse homem de chapéu de olho vermelho? Ele tinha sobretudo? Não lembro. Que ela falou que um chapéu era sobretudo? Ou era roupa preta? Agora não lembro. Enfim. Cara, alguém aí já morou numa casa tão assombrada desse jeito? Aí também? Bota assombração nisso, hein? Uau! Deixa eu dar um beijinho aqui na galera. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.